Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, todos estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria meditar com vocês em Atos 3, versículos 1 em diante, mas o tema da mensagem é uma vida que atrai o agir de Deus. E o texto nos diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, ou seja, eles estavam indo para a casa do Senhor orar. E aqui nós entendemos que eles tinham uma disciplina, eles tinham uma constância em buscar o quê? A presença de Deus, para que através das suas vidas Deus operasse. E aqui nós temos um exemplo. Vamos continuar lendo. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, ou seja, ele estava vendo que Pedro e João iam entrar no templo, e ele implorava que lhe dessem uma esmola, ou seja, ele pediu para que Pedro e João dessem a ele dinheiro, uma esmola, algo que ele necessitava. Mas nós entendemos que aqui ele necessitava da presença do Senhor na sua vida, para que ele fosse curado, daquele mal que ele tinha sobre a sua vida. Vamos continuar. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Pedro disse para que ele olhasse para eles. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente, e os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então aqui nós lemos sobre um milagre que Deus operou na vida de um homem que era coxo, que não andava, que ia todos os dias. Nós lemos aqui que ele ia todos os dias, ele era posto na porta do templo todos os dias. E aqui nós entendemos um ponto importante, que esse homem, ele esperava sim um dia receber um milagre. Ele esperava sim um dia ser curado. E entenda, mesmo que você esteja buscando intensamente todos os dias para que Deus realize algo na sua vida, na sua saúde, na sua vida financeira, não sei o que você tem apresentado ao Senhor, mas entenda, tudo irá acontecer no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor chegou na vida desse homem, mas através da vida de quem? De Pedro e João, dois homens que estavam constantemente buscando a presença de Deus, e que através da vida deles, através da ação do Espírito Santo que estava sobre a vida daqueles homens que tinham constância em buscar a presença de Deus, aquele homem foi curado. Mas ele disse também: Eu não possuo nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. O que era? A presença de Deus na vida deles. É o que nós podemos oferecer, irmãos. A presença de Deus, a salvação. Quando alguém chegar diante de nós pedindo algo, alguma ajuda, que nós venhamos perguntar primeiramente: você conhece a Jesus? Você aceitou o Senhor Jesus Cristo? Você confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa é a nossa missão como igreja, como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oferecer Cristo às pessoas para que elas sejam salvas. E eu quero destacar 3 pontos. Aliás, 3 não, 4 pontos. Que são esses. Eles tinham, Pedro e João, tinham comunhão, perseverança, disciplina e alinhamento com Deus. São 4 pontos que vamos destacar nessa mensagem aqui. Porque a comunhão foi lido antes.
eles subiam ao templo para a oração na hora nona. Ou seja, eles tinham um horário de ir na casa do Senhor orar. Mas não significa que eles oravam unicamente nesse horário, não, nos seus dias, não. Eles tinham uma vida de constância, de busca da presença de Deus para as suas vidas. E entenda, se nós queremos ser usados por Deus, é necessário que nós tenhamos essa busca da presença de Deus para as nossas vidas. Porque não adianta nada eu entender bem das Escrituras e entender bem do que está descrito aqui, se eu não ter a presença de Deus para que através da minha vida Ele opere. Não adianta, irmãos. Eles tinham perseverança, perseveravam em estar na casa de Deus, perseveravam em estar em comunhão, em estar em unidade com a igreja, com seus irmãos. Eles tinham disciplina de estar todos os dias buscando e alinhamento com Deus, ou seja, as suas vidas eram alinhadas com a vontade do seu mestre, com a vontade do seu Senhor. Então entenda, Deus somente irá realizar algo em nós e através de nós quando nós estivermos alinhados com a vontade do nosso Senhor, com a vontade do nosso mestre, com a vontade de Deus. E Deus operou um milagre na vida deste homem. Ele foi curado, ele levantou, ele andou, mas ele entrou para a casa de Deus, louvando e adorando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que ele tinha feito na vida daquele homem. Porque o milagre não foi somente aqui, na cura, não, mas foi antes, no princípio, quando Deus começou a trabalhar no seu coração. Porque ele era posto diariamente, todos os dias, na porta do templo. E ali, irmãos, ele ouvia a mensagem, ele ouvia a palavra de Deus. Ele sentia sede de conhecer Jesus. E chegou esses dois homens e apresentaram Jesus a ele. E a partir desse momento, Deus curou a vida daquele homem e ele entrou e agradeceu a Deus. E muitas das vezes nós pedimos a Deus algo e fazemos muitas promessas para Deus. Deus, se eu receber tal coisa, eu vou servir ao Senhor melhor. Eu não vou faltar nenhum culto. Eu vou estudar mais a tua lei, mais a tua palavra. Eu vou entender mais daquilo que está descrito aqui, Deus. Só que nós não cumprimos. Nós sequer agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Que nós venhamos louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nós. E muitas das vezes nós queremos nos achegar na presença de Deus, por exemplo. Estamos passando por um momento de aflição. E aí eu faço campanha, eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja todos os dias. Mas somente no momento da aflição. Mas quando você está bem, você se esquece de orar, você se esquece de ter sua vida alinhada com Deus, você esquece de ter comunhão com seus irmãos, você esquece de ter perseverança na sua fé, você esquece de ter disciplina em ler, em meditar, em buscar de Deus para a sua vida. Que nós venhamos ser constantes, que nós venhamos ter constância em buscar a presença de Deus e termos as nossas vidas alinhadas com a vontade do nosso Deus. Que nós não venhamos viver uma vida de hipocrisia, irmãos. Que nós venhamos viver a verdade da palavra de Deus e viver de verdade para Deus. Que nós venhamos servir a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Que nós sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, assim como esse homem foi grato por tudo que Deus fez na sua vida, desde o início até a sua cura. Ele agradeceu ao Senhor, ele não se esqueceu. E que nós sejamos gratos ao nosso Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um ótimo início de semana a todos. Que Deus abençoe e acompanhe a cada um. Cristo vive e o seu reino é eterno. Amém.